Fala galera, mais uma vez com vocês, professor Luciano. Já estamos na aula 68 e vamos fazer uma revisão trimestral de várias coisas que a gente já viu, né? Aí, de uns meses para cá. E assim, gente, vão ter duas aulas de revisão trimestral, tá? Nessa primeira aqui eu coloquei coisas relacionadas ali à reprodução humana, a questão de prevenção à gravidez e também prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, ok? Trabalhamos os conteúdos dessa reprodução humana, a contracepção, prevenção a essas doenças, né? De um modo relacionando esses assuntos, não assim tecnicamente, dando definições, mas tentando relacionar na prática para vocês, para ficar um pouco mais compreendido, né? Qualquer coisa, você pode voltar lá na aula anterior, que nós vimos a parte de reprodução humana, e rever várias coisas, como nomes, conceitos e tudo mais, certo? Relembrando então, gente, quando nós temos aqui tem um gifzinho mostrando, né, a formação do endométrio, né, a ovulação, a não fecundação e depois a menstruação em seguida, né, correndo o calendáriozinho ali dos dias. Porém, quando nós temos a ovulação e a fecundação, ocorre a junção do ovócito com o espermatozoide, vai ter a anidação, onde esse ovócito fecundado vai migrar até ali o endométrio e vai se fixar para começar todo o processo, né, de gestação. Porém, se essa ovulação não for seguida de fecundação, ela simplesmente vai ter a menstruação. E aí vai variar de organismo para organismo, né, dias e vários detalhes ali, né? Vamos começar com um quiz, tentando relembrar alguns conceitos, né? Recebe o nome de fecundação o evento em que o espermatozoide encontra-se com o ovócito secundário. Muito bem. Observe a figura a seguir e marque a alternativa que indica o número e o nome correto da estrutura onde normalmente ocorre o processo de fecundação. Então aqui nós temos o desenho, né, do aparelho genital feminino, o ovário, aí nós temos a tuba uterina, temos aqui a parede do útero e aqui temos o canal que a gente vai chamar de vagina. Muito bem, letra A fecundação ocorre na estrutura 1 chamada ovário. Letra B, a fecundação ocorre na estrutura 3, chamada útero. Letra C, a fecundação ocorre na estrutura 2, chamada de tuba uterina. E letra D, a fecundação pode ocorrer tanto na estrutura 3 como na 4, chamadas respectivamente útero e vagina. Essa é bem facinho, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente já volta a ver se acertou.
Vamos lá então, pessoal. Voltando aqui então um pouquinho, né? Nós temos ali o ovário, a tuba uterina, onde realmente acontece a fecundação mesmo, o ovócito e o espermatozoide se encontram ali, e depois ele vai migrar para o útero e tudo mais, né? Então, o que acontece? A resposta correta seria a fecundação ocorre na estrutura 2, chamada de tuba uterina. Então, nós temos aqui um gifzinho tentando ilustrar para vocês, né, como é que funciona o processo. O espermatozoide vai romper ali uma das camadas do ovócito, ele vai penetrar no ovócito, e aí o que vai acontecer? Apenas o núcleo do espermatozoide é que vai penetrar no ovócito e vai encontrar o núcleo desse ovócito lá onde vai ter a fusão, perfeito? Aí o que acontece? A partir da fusão já começam os processos de divisão, de segmentação, e o ovócito ele vai migrando, ele vai começar todo o processinho até fazer toda a anidação e se implantar no útero. E aqui já mostrando o processo de anidação para vocês, onde ele começa a se multiplicar, ele não aumenta de tamanho, não aumenta o volume dele, só vai aumentando a quantidade de células e são células menores aí. Aqui vai aparecer a animaçãozinha dele se fixando e a partir dali começa todo o desenvolvimento embrionário que a gente já estudou em outra aula, beleza? Para que ocorra a fecundação, o espermatozoide deve atravessar uma série de camadas antes de penetrar no ovócito. Muito bem. A pergunta é, qual é a primeira camada ultrapassada pelos espermatozoides? Então nós temos 4 alternativas aqui. Letra A, zona pelúcida. Letra B, zona cortical. Letra C, corona radiata. Ou letra D, parede celular. Essa é bem tranquilinha, a gente já viu esse assunto. Dá um tempinho e já voltamos. Gente, assim, então a primeira camadinha que o espermatozoide atravessa, né, para entrar no ovócito seria letra C, corona radiata. Muito bem. Métodos contraceptivos. O que são esses métodos, né? São métodos que podem ser utilizados tanto por homens quanto por mulheres, com o objetivo de evitar uma gestação e, conforme o tipo de método utilizado, ele ainda tem a capacidade de prevenir infecções sexualmente transmissíveis. Eles vão ser classificados tecnicamente em 5 tipos básicos. Nós não vamos nos aprofundar no tipo, na classificação, no conceito. Você vai poder voltar lá numa outra aula e ver essa parte técnica. A gente vai tentar fazer a correlação para você do uso, da aplicabilidade de cada um deles. Então temos os métodos comportamentais, os métodos hormonais, métodos chamados métodos de barreira, os intrauterinos e aqueles que são definitivos, né? E muitas vezes, conforme o caso, irreversível até. De um modo geral, vou mostrar para vocês aqui cada um deles, fazendo uma explicaçãozinha rápida a respeito de cada um. Temos a injeção, onde são aplicados hormônios, né, que vão evitar essa gravidez, tá?
Temos o mais conhecido de todos, que é a pílula anticoncepcional, né? Ela também varia, né, de fórmula para fórmula, de laboratório para laboratório, não é um padrão. Tem também o anel vaginal aplicado lá no fundo da vagina. Tem também o implante, que é aplicado cirurgicamente logo abaixo da pele. O adesivo, que é aplicado sobre a pele, que vai liberando doses de contraceptivo, de hormonal ali. O diafragma, que também é aplicado no fundo da vagina, e o DIU, que é aplicado dentro de um consultório médico mesmo, ou, né, de uma maneira mais simples lá também, lá no fundo do útero daí. Camisinha é o mais seguro de todos. Só lembrando, existe a camisinha masculina e a camisinha feminina, né? Ele é um método extremamente seguro, né? Claro, também tem a questão da colocação desse método, de como, né, dos procedimentos, para também evitar qualquer surpresa ali. Muito bem. A função bacana desse método, né, por ser bem eficaz também, ele, além de prevenir gravidez, ele também previne doenças, previne as ISTs ali. Vamos a um quiz então. Os métodos contraceptivos garantem a proteção contra uma gravidez indesejada. Muito bem. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, o que a gente vai chamar de IST. Marque a alternativa que indique corretamente o nome de um método que garante também proteção contra a IST. E aí, bem tranquilinho aqui. Letra A, o DIU. Letra B, a pílula do dia seguinte. Letra C, o diafragma. Ou a letra D, a camisinha. Beleza, gente? Daqui a pouquinho a gente já volta para ver se acertou. Então, galera, como a gente falou aqui para vocês, né, a maioria deles não previne as infecções, tá? Previne a gravidez, porém não previne a infecção. Aquele método que previne, além da gravidez, as ISTs, seria a letra D, camisinha. Essa é bem tranquila também, beleza? Vamos comparar agora, falando, né, dos métodos, vamos comparar de um modo geral e bem simples, né? O anel vaginal colocado ali no fundo da vagina, né, ali perto do colo do útero, ele vai liberando também pequenas doses de hormônio, também evitando ali a gravidez. Beleza. Existem os métodos injetáveis, que são injeções com hormônios também, que vão fazer esse trabalho contraceptivo, né? Eles vão permanecer no músculo e são liberados à medida que esse tecido é irrigado pelo sangue. Então ele vai liberando em pequenas doses, certo? Mas tem que aplicar, tem que entrar ali na agulha nesse caso, certo? Outras comparações, o adesivo, como eu falei para vocês, ele é aplicado sobre a pele. Aqui está didaticamente mostrando ali bem aqui na curva do braço. Porém, ele deve ser colocado num lugar um pouquinho mais escondido ali, principalmente na hora do banho, para que não molhe, para que não acelere, né, que ele solte. E também ele vai liberando pequenas doses, né, dos chamados hormônios que vão prevenir a gravidez. Tá? Esse adesivinho tem de cerca ali de 4,5 centímetros de tamanho, mais ou menos, certo? Temos também o implante, onde o médico vai aplicar sobre a pele da mulher, né, um tubinho, é basicamente um tubinho que também vai liberando pequenas doses de hormônio. Tem ali cerca de 0,2 centímetros, é bem pequenininho, certo? O DIU, tá? O DIU daí você vai ter duas versões. O DIU de cobre, que vai liberando também substância à base de cobre que vai matando os espermatozoides, ele é mais antigo ali. E um mais moderninho ali, que ele também tem hormônios, né? É o DIU Mirena, que ele vai liberando pequenas doses de hormônio, tá? Ele é colocado ali pelo médico lá no fundo do útero, né? Tanto um quanto o outro colocado lá no fundo do útero.
e ele vai liberando hormônios aí, né? Então ele vai tendo essa função aí. Os dois são utilizados ainda, né? Aí conforme o organismo, o médico vai orientar certinho, por isso que é importante, né? A orientação médica para saber qual método, para qual idade, para qual perfil, né? Para qual biotipo e tudo mais, certo? Também temos o diafragma, né, que a mulher própria aplica. Existe, para se aplicar na borda do diafragma, um gel espermicida. Quando nós estamos falando em gel espermicida, nós estamos falando de uma substância que mata o espermatozoide também. Se algum espermatozoidezinho ali acabar fugindo, ele acaba sendo morto ali pelo espermicida. A mulher mesmo coloca ali no fundo da vagina, depois ela retira, pode lavar e tudo mais. E utilizar outras vezes. A camisinha feminina, essa não, essa depois não dá para lavar, essa é descartável mesmo, mas a mulher também vai aplicar ali no fundo da vagina, ela própria aplica. Existe assim um anel flexível, que esse anel flexível ele pode ser apertado e colocado no fundo da vagina e soltado, né? Então uma parte da camisinha vai ficar para fora. Um detalhe bastante importante é que não se utiliza a camisinha feminina e masculina ao mesmo tempo, é um ou outro, certo? E aí nós temos aqui a questão da camisinha masculina, que deve ser aplicado, deve ser apertada naquela pontinha onde tem ar, depois desenrolada, né, por toda a superfície do pênis e também lembrando, né, frisando novamente que ela, assim como a feminina, são métodos que eles são essenciais no controle ali também de doenças. Por quê? Porque também evita, né, o contato com sêmen, com troca, né, de material, de fluidos, de secreções e tudo mais. E existe também a pílula, né, que daí a pílula ela vai agir no corpo, no sangue e tudo mais. Então vamos lá. Existe também aquilo que a gente vai chamar de métodos cirúrgicos, né? Muitos deles assim eles são irreversíveis, tem situações ainda que se consegue reverter alguma coisa, mas assim, vamos lá no caso do homem, né? A chamada vasectomia. Essa vasectomia é um procedimento considerado simples. Lembra lá que a gente tinha estudado que os espermatozoides produzem ali as células, né? Essas células ficam armazenadas em cima aqui no epidídimo, depois eles vão subir pelo canal deferente, onde vai receber lá em cima os líquidos, né, que vai compor o sêmen de um modo geral. O que acontece? Cortando esse canal, chamado canal deferente, que levaria esse espermatozoide lá para cima, faz com que o corpo vai produzir, as glândulas ali vão produzir líquidos do sêmen sem a célula reprodutora. Então, logicamente, é um líquido estéril. Então, é um método bastante eficaz para se evitar a gravidez. Porém, lembrando, não evita muitas vezes infecções sexualmente transmissíveis. E no caso da mulher, o que acontece? Esse procedimento, ela vai atuar justamente ali na comunicação, onde, lembra lá que nós estudamos que é lá na tuba uterina que acontece a fecundação, não tendo a possibilidade do espermatozoide chegar na tuba uterina, também não vai ter a chamada fecundação. A mulher continua produzindo óvulos, assim como o homem continua produzindo espermatozoides, mas assim, não tem a possibilidade de ter a fecundação. Aí eu destaquei aqui para vocês o local onde ocorre essa incisão e assim vai. Vamos ao exercício. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em métodos de barreira, dispositivo intrauterino, métodos hormonais, métodos cirúrgicos, métodos naturais ou de abstinência periódica. Qual dos métodos a seguir é considerado um método de barreira? Bem tranquilinho. Letra A, vasectomia. Letra B, laqueadura. Letra C, tabelinha. Letra D, diafragma. Ou letra E, anticoncepcional injetável. Rapidinho aí, já voltamos.
Então, pessoal, é bem tranquilinho. O método de barreira é o diafragma, certo? Então vamos à próxima ali. Os métodos naturais, que são medidos ali pela temperatura corporal, não são muito seguros, né? Mas assim, tem como se controlar por aqui. A temperatura sobe um pouquinho mais quando a mulher está ali perto do seu dia fértil, o muco vaginal também, né? O método Billings também é um método que ela vê pela secreção vaginal, ou a tabelinha. Vamos lembrar um pouquinho para a gente falar da tabelinha, como funciona o ciclo menstrual, né? Então, o que acontece? Acontece a menstruação e aí começa novamente o processo de formação e amadurecimento do ovócito ali, né, no folículo e tudo mais, e vai chegar um dia que vai ter a liberação, que vai ser o dia fértil. Como vai calcular esse período do dia fértil? Então, é assim, você vai pegar vai analisar durante uns 6 meses, né, para ter mais segurança ali, se esse ciclo vai ser regular. Se a diferença for maior que 10, a mulher não vai ser capaz de determinar o dia fértil a partir do método da tabelinha, porque daí tem muita variação. Agora, se a diferença for menor que 10, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte cálculo. Ela vai subtrair 18 do ciclo mais curto e vai subtrair 11 do ciclo mais longo. O resultado vai ser ali o período inicial e o período final do ciclo. Então, vamos ver mais ou menos assim. Vamos supor como um exemplo, né? 27, que é o dia que ela teve ali mais curto, né? Subtraiu 18, deu 9, então, teoricamente, é no 9º dia após o início da menstruação que ela vai começar a contar como dia fértil e vai terminar diminuindo ali do 31 de 11, que deu 20, então deu do dia 9 ao dia 20, seria aquilo que é considerado como uma margem de segurança, o chamado período fértil. Nesse dia, se ela tiver relação sexual sem nenhum preservativo, nenhuma forma contraceptiva, existe uma grande chance de ela engravidar, certo? Vamos ali. O método escolhido também, isso aqui é importante, deve ser orientado pelo médico, atendendo à especificidade de cada organismo. O que vimos nessa aula em si, gente? Retomamos o assunto de reprodução humana, umas pinceladas gerais. Falamos sobre a fecundação e inidação também e sobre a ocorrência da fecundação, também não trabalhando tão tecnicamente, mas trazendo essas relações. E lembramos a respeito dos métodos contraceptivos e também a prevenção na IST em alguns casos, tá bom? Gente, você pode rever essa aula lá que nós vimos lá atrás, lá anteriormente, você pode rever essa própria que eu falei aqui para vocês agora, você pode consultar teu professor no Google Classroom, tirar suas dúvidas, tem livro didático com esse assunto, nosso assunto lá de 1º ano, você tem a possibilidade de buscar nas escolas atividades, e nisso o professor vai corrigir, vai devolver para você, mas você tem como tirar dúvidas assim mesmo, né? Dá para marcar com ele e tudo mais. Qualquer dúvida vocês podem acessar novamente e agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Até uma próxima. Valeu, gente!